coletiva que queria fazer do Flamengo uma equipe imbatível. Você já está mais perto de alcançar essa equipe que se torna imbatível, que entra em campo e o adversário treme? E esse primeiro tempo de hoje é algo com que é parecido com aquilo que você pensa para sua equipe? Não, eu penso que o primeiro tempo teve muita contundência. O time tuvo otro primeiro tempo a lo mejor de más dominio del juego, de más control del juego. Hoy era peligroso en algún momento jugar o juego de ida y vuelta con Vasco, pero o time lo propuso y ganó en esa disputa. Aí eu, não, não, eu penso que es complicado eso de cara al futuro. Y bueno, eh, que Otimi gane, que haga 4 goles en un clásico en un primer tiempo, fala de la cualidad también de futbolistas que cuando tienen tempo dentro del campo generan muchas cosas. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. A gente percebe que você procura dar oportunidades, procura dar força para o Everton Cebolinha. O que está faltando para ele voltar a apresentar aquele futebol que a gente observou, por exemplo, que ele apresentava no Grêmio, antes de se transferir para o futebol europeu? Eh, Oye, para un jugador es muy importante la confianza. Un Flamengo es un club que pide o tiempo todo, inmediatez, rendimiento. Hay jugadores que tienen mucha capacidad, que, pero que a veces su cabeza genera mucha presión sobre esa presión popular y genera merma de rendimiento. Yo pienso que se volvía un jugador que tiene mucha cualidad, tiene que dar mucho más de lo que hay, que lo que da hoy, más é minha responsabilidade que isso suceda. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre Pedro e Gabi, porque o Gabi jogou na última partida e o Pedro não entrou, ficou no banco e não entrou. Hoje o Gabi não foi nem para o banco e o Pedro foi titular. E muita gente fala que o Pedro, no seu esquema de jogo posicional, não tem muita oportunidade de jogar, fica meio desconexo. E hoje ele fez um gol, mas ele participou pouco do jogo, estou aqui com os números. Deu 20 passes, 19 e deu 35 toques na bola apenas. Eu queria que você comentasse sobre isso, até porque muita gente vem criticando o Pedro, que ele está muito paradão, e no segundo tempo eu imagino, vi que ele se movimentou um pouco mais. Então, comentar um pouco sobre o Pedro e sobre esse esquema Pedro e Gabi, ou Gabi. Son dos centrodelanteros diferentes. Un delantero más de área, y Gaby es un jugador que sale a jugar. Entonces, son diferentes. Mas yo considero que Pedro tiene mucha capacidad de cara al gol, mucha. Entonces, tiene que comprender el circuito de juego de esta nueva idea. O sea, tienen que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gaby, es un jugador que es históricamente, Gaby es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces, comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para el time. Sampaoli, boa noite, parabéns por essa grande vitória. Bruno Castanha. Eu queria saber de você, assim como o Fluminense, hoje também o Flamengo teve vários momentos, né, que Está aí, Benedito Caetano. Bom demais, hein, Baba? Legal, que surra bonita, que surra gostosa, que surra merecida. Bater em criança. É isso que eu posso dizer. Que coisa boa. E, Bater em criança. A gente viu aí o São Paulo falando um pouco da entrevista da coletiva pós-jogo. Falou um pouco ali do Gabi, do Pedro jogar junto, falou um pouco do Cebolinha. Enfim, a gente acompanhou aí. Mas eu queria falar também. Eu acho o futebol brasileiro ele tem um problema que é recorrente. Saúde, Val. O futebol brasileiro tem um problema que é recorrente, que o pessoal é muito imediatista. Você concorda comigo? Então, a gente cobra muito dos treinadores que façam resultados de forma muito rápida.
E não é assim. No futebol a gente precisa de tempo. Então, eu tenho medo do que possa acontecer com o Barbieri, e eu acho que é importante que o Vasco, agora que virou SAF, que tem uma empresa por trás, né, que possa analisar isso e deixar o Barbieri trabalhar para fazer um trabalho bem feito e trazer os resultados que o Vasco merece. Então, é muito importante que a gente deixe o imediatismo de lado e foque no trabalho a longo prazo. Queria sua opinião. Primeiro de tudo, boa noite, Benedito, e é um prazer te ter aqui para mais um vídeo de puro suco de clubismo. Boa noite, Baba. Eu fico muito feliz mais uma vez em estar participando do Puro Suco de Clubismo, esse canal que é meu, é seu, é de todos nós. E eu concordo com você, sim, o Vasco merece muito isso. O Vasco foi uma derrota que foi boa para o Vasco, né? Uma derrota que vai deixar o Barbieri trabalhar em paz. Né? Então, eu acredito muito do que você falou. Futebol é aquela questão do imediatismo, então tem que deixar o homem trabalhar. Então, deixa o Barbieri trabalhar, deixa a 77 também lá, tá fazendo um bom trabalho lá com a SAF. Dentre as SAFs, você pode ver que o Vasco é a que está dando o melhor resultado. Então, eu acredito muito que é muito importante realmente para o Vasco que continue essa SAF da 777 e continue o trabalho também do Barbieri. Eu não viro o jogo, infelizmente. Eu cheguei do trabalho, já estou aqui no hotel e não consegui realmente ver o jogo, mas acompanhei pelo Twitter e vi que foi um jogo muito fácil. Tipo, bater em criança mesmo, assim. Criança pequena mesmo, pequenas. Pegar criança pequena, pegar meus nenéns lá, João e Marcos, lá de 2 anos e meio, e deixar os meninos jogando com os grandes. Foi assim que o jogo foi esse. Aí então Lucas Maradona aí, fazendo isso mesmo. E futebol é isso, né? O Vasco merece. Nada é pouco para o Vasco. Assim como também Nada para o nosso querido Botafogo, né? Botafogo tá aí, você já tá vendo. Daqui a pouco vai ficar em 10. Mas assim, é até difícil a gente querer comparar Botafogo com Vasco nesse momento, né? Não nesse 2 momento, meses né? e pouco atrás, era o oposto, né? Que o Vasco conseguiu o grande feito de se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, Isso. enquanto o Botafogo não. Ainda estou vendo que meu vídeo está travando aqui, mas vamos seguir com fé. Uhum. E agora, o Botafogo, depois desse vexame, né, que foi a eliminação do Carioca, conseguiu dar a volta por cima ganhando a gloriosa Taça Rio. E agora é líder do Brasileiro, né? A gente não sabe por quanto tempo ainda, já que o Palmeiras já vem dando luz alta ali atrás. Isso. Atlético Mineiro a mesma coisa, Grêmio a mesma coisa e um pouco mais atrás Flamengo e Fluminense também. E o Vasco realmente, cara, é muito triste. E um ponto que você tocou aí é a questão do trabalho a longo prazo, né? Da SAF, da 777, que chegou tem pouco tempo. E o torcedor do Vasco é importante que tenha paciência, porque eles estão há 20 anos nessa situação, né? 25 talvez. Então, assim, calma, não vai resolver em 1 ano, 2 anos. Vamos dar mais 20, vamos dar 30 anos. Mais ou menos isso. Lembrando que em 2011 o Vasco foi bem, viu, Baba? Em 2011 o Vasco foi vice-campeão brasileiro, ficou atrás do Corinthians. Lembrando que em 2012 o Vasco saiu das quartas de final da Copa Libertadores e em 2013 também tinha feito uma boa campanha. Ou seja, tem 10 anos aí que o Vasco tá sem ser competitivo, né? Isso é muito bom também, porque tudo que é pro Vasco é pouco, tem que ser isso aí mesmo. Pode continuar raciocínio. Assim, eu acho que não tem tanto tempo assim, né? Não. O Vasco tem feito bons resultados, né? Ultimamente, ele tem pegado vários G4, né? Sim. Sempre que tá na Série B, que é ano sim, ano não, pega G4. Isso. Né? É muito raro o Vasco não pegar um G4 quando tá na Série B. Isso, exatamente. E o ruim é quando pega a Série A, cara. Série A é o campeonato mais chato assim mesmo, mais desinteressante. Não é bom se jogar todo ano, né? Não é. Porque fica sempre esse desmotiva um pouco, né? E agora, quando tá na Série B, o Vascão é gigante. Eu falo, o Vasco na Série B é gigante. Ele vai pra cima. Sampaio Corrêa passa mal, Ituano passa mal. A gente foi no passado, pô. O que aconteceu? Foi. Os caras não aguentam o Vasco. Verdade, concordo com você. Sampaio Corrêa aí, lembro desse jogo, lembro bem, porque um amigo meu foi para esse jogo e ele tava todo feliz lá, o Vasco 1-0, e aí Sampaio Corrêa pegou e ganhou no último minuto. E ele
Ó, passagem de Brasília, aquela coisa toda. Ai, velho. Ai, mas foi muito bom, pô. E ele comemorando. E outra, ele tinha comprado o ingresso era falso. Aí não conseguiu entrar, depois comprou outro ingresso para entrar. Meu E Deus. isso é maravilhoso. Isso é Vasco, é o sentimento que ele merece. Inclusive, ele foi para o Rio de Janeiro para assistir esse Flamengo e Vasco aí. Hoje? 4-0. Hoje ele foi? Sim, isso é bom demais, Puta cara. merda. Ele merece. Vou até cantar aqui o refrão dele, né? Ei, perna! O Vasco não precisa de você. Aí, ó, tá tudo muito grande bom. pra você cantar. Ai, É o pô, Perna. muito bom. Eu conheço Perna, não? Acredito que sim. Não sei se você já viu algumas vezes lá em casa, mas eu acredito que sim. Ele merece tudo que é isso. O Perna, Paulo Perna, porque ele é gaiato, ele vai nos jogos, ele acredita no Vasco, ele fala, esse sentimento não pode parar, seremos campeões. Quer dizer que ele estava no jogo de hoje, então? Claro. Será que ele foi um dos vários vascaínos que saíram no intervalo do jogo? Rapaz, ele já estava comentando no grupo, provavelmente, viu? Dizendo que é massacre, que não sei o que, BBB. O que a gente viu, Bené, foi um esvaziamento do lado da torcida, que era o jogo no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, ele ainda é meio a meio, né? Bom. Clássico, geralmente, quando é no estado de São Paulo, somente o clube mandante tem torcida. Isso. No Maracanã, no Rio de Janeiro, no geral, ainda é meio a meio. E estava meio a meio o estádio dividido no início do jogo, torcida do Vasco cantando, torcida do Flamengo cantando. No intervalo do jogo, depois que foi 4-0, né, que aconteceu já no primeiro tempo, parte da torcida foi embora e ficou bem vazio ali a parte do Vasco. A parte da torcida que ficou se movimentou, veio ali para próximo do gol do Barbieri para protestar, cobrar ali o time, né? Mas, enfim, não sei, qual que é o seu... Quando você, como torcedor, quando você está dentro do estádio de futebol e acontece um resultado assim que você sabe que é difícil de virar, você é do que prefere ir embora ou você fica apoiando ou não, xingando? Baba, sendo bem sincero, 4-0, tinha que ir embora mesmo, pô. Não tem como ficar, não. Desculpa, cara. Não tem como não, pô. Você vai ficar fazendo o que lá? Não tem como, pô. Tô ganhando de 4-0. Eu vou reagir, Então, mas basquete. Você imagina o torcedor do Vasco que foi embora na Mercosul de 2000, quando tava 3-0 Palmeiras. 3-0 não é 4, Baba. Imagina esse torcedor que foi embora para casa. Ele perdeu a maior virada da história do futebol mundial. Baba, 3-0 não é 4. Desculpa. E esse Vasco ia virar o jogo, era? Ia ser 5-4 o jogo. O futebol ele é maravilhoso porque ele é imprevisível, assim, né? Beleza, você sabe disso aí. O torcedor fez certo, rapaz. Não vai pegar um trânsito, tá de boa. Certo, pô. Tá certo demais. Que pisa, meu Deus. Pô, mas eu te falar, eu nunca peguei um 4-0 no estádio, né? No primeiro tempo. Então, sim, do primeiro tempo. Ainda mais pro rival, né? Poxa, você tá louco, você tava perdendo pro Atlético Goianiense, que seja. 4-0. Pô, você fica ali e tal. O Vasco, Fluminense, não dá não, pô. Que é o rival, eu acho que o ódio ali deve ser maior, né? Então, nunca aconteceu comigo, eu não sei. Mas já teve vários momentos que eu perdendo o jogo, eu escolhi ficar, né? As pessoas começam a descer as escadas, tal, indo, aquela movimentação. De repente, quando eu toco alguém, né? A pessoa também, vamos logo, tal. Esperar, estamos aqui, vamos 4-0. Realmente... Eu já apliquei no Vasco uma goleada de 4 também, né? Foi em Brasília, 4-1. O Romero deitou os cabelos e a gente ganhou de 4-1 do Vasco. Isso aí, memória boa, jogou 11 horas da manhã. Quem fez o gol do Vasco na época foi Iago Pikachu de pênalti. E Romero desfilou. Então, sim, ganhar do Vasco também, né? A gente sabe que o Vasco é meretriz. É isso. Cara, que fase do Vasco. Eu fico um pouco... muito feliz, né? Por ser Flamengo. Mas, por outro lado, não diria triste, né? Mas preocupado, né? Porque é um time que
é grande, é um time que já fez uma movimentação de SAF, pensando em melhorar, Uhum. e tá horrível, né? Tá. Até compartilhar Salário aqui atrasado. até compartilhar aqui a tabela para a gente ver. Essa tabela eu não queria ver muito hoje, não, mas tudo bem. Quase que eu compartilho meus gastos mensais aqui, a planilha. Não, Até não faço fechar. isso, não. Vou até fechar. Fechei. Não, o bom é que se eu compartilhar, todo mundo vai ver e vai querer mandar Pix, né? Porque não tá fácil também. Uhum. Olha aí o meu Vascão. Tá até meio desalinhado aqui, mas ó, o Vasco é o penúltimo colocado com 6 pontos, cara. Pra ele sair da zona, ele tem que fazer uma vitória aqui, torcer para ninguém ganhar. E o primeiro já é o Corinthians também, hein? Não. Por isso que eu não queria ver essa tabela aí, não, pô. Primeiro Meu fora amigo, perder o pra Corinthians, que teve América. aquela vitória absurda para cima do Atlético Mineiro, improvável, histórica até, podemos dizer. A Lucha sendo exaltado, o Roger Guedes, o time do Corinthians, a torcida, a arena. E no brasileiro tá preocupante ainda, hein? Tá bem Não, cara, não dá, não. Apesar que vai ter Libertadores agora, mas, Isso. poxa. Mas só voltando pro Vasco aqui, cara, olha como é preocupante. A gente tá com 9 jogos, o campeonato é longo, são 38 rodadas, então a gente chegou aqui quase um quarto do campeonato, né? E o Vasco tem essa posição de zona. Vai ser bem difícil, né? Se a gente vê que é uma posição tranquila, 12º, ele tem que fazer o dobro de pontos para ficar aqui com algum respiro. E isso com os outros times parados, né? Então, cara, Sim. começa a ficar bem preocupante a sequência do Vasco. E se a gente vê que o próximo jogo, vamos dar uma olhada aqui, o próximo jogo do Vasco, Internacional no Beira-Rio. Putz, Nossa. foda. Vamos ver o próximo. Goiás. Pô, tem uma chance aqui de fazer 3 pontinhos contra o Goiás aqui. E o Goiás também tá na zona. Jogo de 6 pontos. Importantíssimo pro Vasco. Mais um. Vasco e Cuiabá. Porra, depois vem uma sequência, 2 jogos que o Vasco tem a obrigação de ganhar, cara. 2 jogos em casa contra 2 times adversário direto. E aí depois clássico no Newton Santos. A gente não sabe se nesse momento que o Botafogo ainda estará líder, né? Porque, como eu falei, o Palmeiras já tá dando luz alta aqui, ó. A diferença que era de 5 pontos caiu para apenas 2. Então o Palmeiras tá realmente na cola. E é o que a gente falou, né? Já vem falando ao longo dos vídeos que a gente tem fazendo. O Palmeiras é o grande favorito, né? Porque ele é o grande favorito, porque continua invicto, cara. A gente tem 0 derrotas, né? Olha isso aqui. Isso que eu te falo, ó. O campeonato é longo e você perde pouco durante o campeonato, né? Até agora eles perderam nenhuma. O Flamengo já perdeu 3, né? O Flamengo, quando ganhou em 19, ele perdeu 4 no campeonato inteiro. Então, sabe, porra, é muito difícil você já perder vários jogos assim. Por isso que eu acho que o Palmeiras é o grande favorito aí pro Campeonato Brasileiro, infelizmente. Eu vejo, realmente, não perder já ajuda muito, né? É por isso que eu falo isso do Corinthians. A gente não tinha que perder e tá perdendo, tá preocupando com adversários fáceis ali. Então, é complexo. Me preocupa, mas eu sei que a missão ali tá na Copa do Brasil Libertadores, inclusive a Libertadores agora nesse meio de ano. E assim, né? Vitória importantíssima que nós tivemos contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E eu vejo que o Corinthians fora de casa, ele é muito, muito nada. É um time nada. A única vez que nós jogamos bem fora de casa foi contra o Flamengo. Mas... complicado. Verdade. Agora saindo um pouco de Flamengo, de Vasco, queria que você falasse um pouco desse jogo aqui. América Mineiro 2, Corinthians 0, lá na Arena Independência. Você já vinha falando aí que vocês tiveram um resultado diferente na Copa do Brasil e tudo mais. E aí você assistiu esse jogo, eu confesso que eu não assisti, tive um final de semana meio cheio aí. Fala aí, como é que foi esse jogo? Por que desse resultado? O que faltou para o Corinthians conseguir o resultado positivo? Mais uma vez, a questão... parece que a gente estava cansado, o Baba. Essa é a realidade. Né? A carga excessiva emocionalmente que o Corinthians está passando é muito grande, né? E as peças que foram
substituídas ali das titulares, né, entre aspas, a gente não conseguiu fazer essa pressão, né, esse pressing aí, que fez com que a gente ganhasse as 2 últimas partidas, né? Então foi um jogo dentro das bases ali que o Corinthians consegue jogar, um jogo um pouquinho ali reativo em alguns momentos do Corinthians, é claro. E o América, assim, por vezes joga bem, né? Por vezes que eu vi jogos do América, é um time que joga bem, é um time que constrói bem as jogadas e ele realmente não tem a sorte de concluir bem. O Corinthians realmente foi um pênalti, né? Danilo Avelar feliz ali, o Cássio quase pega. E falo para você que foi um jogo que não era para perder, né? Mais uma vez, jogo, adversário direto ali, a gente está disputando posições para sair da zona do rebaixamento, e o Corinthians simplesmente fez o papel dele, né? Que é perder, que não era para perder. Então, assim, perder para América Mineiro é complicado depois de um jogo ali que nós viemos muito bem, jogamos bem. Tudo bem, carga emocional, como eu falei, uma carga física também muito grande, porque realmente os jogadores ali se entregaram, se doaram muito, mas tem que prestar atenção. O Corinthians estava completo ou poupou jogadores? Não, muito, poupou, né? Poupou alguns. Renato Augusto, poupou. O Adson entrou também, né? Foi titular no gato do Renato. Então o Corinthians, 4, 5 peças ali que não era do time usual, né? Do time alternativo, mas ao longo do jogo eles entraram. Mas ainda assim não fez efeito, né? Porque uma vez você começando perdendo, você... Enfim. Então é muito complexo. Eu realmente vejo que se a gente não entender o que seria prioritário para o clube, a gente pode perder ali lá na frente. Eu vejo que o Campeonato Brasileiro é prioritário. Então, não é que vou abandonar a Libertadores, mas, será? Né? Porque depois a gente chega nas oitavas ali, perde. Enfim, né? eu até vai para a entendo, Sul-Americana, né? se ficar em terceiro. Eu acho que se a gente estivesse no início da Libertadores e vocês nessa condição de estar brigando ali contra a zona de rebaixamento, a gente poderia pensar nesse movimento de priorizar o brasileiro, né? Mas, na verdade, faltam 2 jogos, né? Sim. E o jogo de quarta-feira agora, depois de amanhã, ele é bem decisivo, né? Tem que ganhar. Então, vocês pegam o Independente Del Valle fora de casa. Vocês têm 4 pontos. Vocês ganhando, vocês passam eles. O problema é que é bem difícil conseguir a vitória lá fora. Mas, enfim, você tem que tentar. Então, assim, dependendo do resultado desse jogo, aí eu acho que já está eliminado, né? E aí vocês voltam a força somente para o brasileiro mesmo. Ainda tem o detalhe que, ficando em terceiro... Tá vazando meu áudio aí, tô me escutando. Tô escutando. Não, eu tô me escutando pelo telefone seu, entendeu? Perdão. Eu acho que eu tô falando alto, aí... Enfim, não, tá falando de boa. E aí o problema é que vocês ficando em terceiro, vocês vão jogar Sul-Americana, né? E eu acho que nesse momento, se vocês forem para Sul-Americana, aí vocês têm que abrir mão da Sul-Americana para focar no brasileiro, porque, igual eu falei do Vasco aqui, já são 1/4 do campeonato e vocês estão brigando lá. Cara, por mais que conquiste a Sul-Americana, beleza, legal, mas não dá, né? Não dá para brigar lá embaixo, não dá. E você entra numa situação, numa sequência de resultados ruins, por mais que o time não seja para brigar lá embaixo, isso dá um peso no time, né? E cara, prejudica demais, né? Vocês que já não querendo usar como zoeira, mas vocês que já caíram uma vez sabem o impacto disso, né? Aquela sequência de resultados ruins, o time fica lá, tenta correr e não sai do lugar, né? Areia movadiça. Exatamente, cara, é horroroso. Bom, mais algum ponto você quer trazer aí desse confronto contra o Del Valle na Libertadores? Qual que é a expectativa? Você acha que vai? Acha que não vai dar? Eu acredito muito que a gente ganhe esse jogo. Como eu falei, não achei o Del Valle essa coisa toda. Mais uma vez a gente errou num passe que o Maicon deu para trás e o Murilo não conseguiu pegar. Enfim, recuou errado, né, o Maicon nesse jogo. O Corinthians, inclusive, estava bem postado. Eu gostei do Corinthians nesse jogo. Só que erro individual, a gente perdeu pra gente mesmo ali, em casa ainda, pô.
Então, eu acredito muito, é a questão do ímpeto. O Del Valle, ele deixa jogar, isso é muito importante. Diferentemente do Argentino Júnior, que é um time mais chato, que marca bem aquela coisa toda, mas é o time que deixa jogar o Del Valle. Então, eu acredito sim que a gente possa ganhar. Somos extremamente capazes. Mas é aquilo que eu falei, né? A Libertadores depende de si. Ganhando os 2 jogos, ele só depende dele mesmo. Bom que tem esse confronto direto, né? Então, bom por isso. E a expectativa é que realmente nós ganhemos esse jogo. Então, se o Corinthians tiver o mesmo ímpeto de que vem tendo nas taças, acredito bem aí que a gente possa dar uma revertida no panorama, né? Porque realmente hoje o clube precisa arrecadar, tá fazendo umas contratações meio loucas aí, não sei se você viu o Cuejá, quanto o Corinthians vai gastar com ele. Parece que abriram mão do Cuejá, né? Porque não tem como, né? Não tem como o Rojas. Fazer uma loucura que depois você não consegue bancar e lá na frente vai ser pior, né? Não, e um aquele meia ali eu não vejo necessidade. Eu tenho um bom jogador, evidente que é um bom jogador o Cuejá, mas assim, não é um cara que você vai botar no Corinthians e vai mudar a situação do clube, né? Não vai resolver. Você não tá trazendo o Messi, você não tá trazendo o Neymar, você tá trazendo o Cuejá. Tá doido. É um cara que soma ali, mas um cara que Isso. Não vai resolver nada. Exatamente. O Rojas tá vindo aí também, mas não sei se essa bola toda, pelo que eu vi ali de alguns lances, não gostei nada. Enfim, né? Muito caro também, 800 mil de salário, luvas absurdas. É aquilo, né? Corinthians tentando movimentar alguma coisa para que a gente melhore o time ali, porque realmente, com os que temos, ainda não estamos muito competitivos para a reposição. Então, realmente precisamos ali de um time mais competitivo. Mas realmente eu espero que na Libertadores a gente pelo menos ali, né? Se for sair, saia com hombridade. Então, espero muito disso do Corinthians, isso, né? E espero muito também que o Vasco continue com o treinador. Eu acho que essa hora, se a gente olhar aqui, talvez o Barbieri já tenha se permitido essa hora. Já. Depois desse esculacho aqui, mano, é difícil, né? Vamos ver aqui. Ó. Muito difícil. Notícias. Vasco prepara a saída de Maurício Barbieri e define substituto. Isso foi 14 horas atrás, né? 26 minutos atrás. A 26. Aí tem o mais recente aqui, ó. 26 minutos atrás. Torcedores do Vasco pedem saída de Barbieri. Se não for demitido hoje, eu desisto. Torcida pedia faz tempo, está eufórica. Situação de Barbieri enfurece a torcida do Vasco. Cara, é bem provável que a gente acorde amanhã e o Vasco já esteja demitido, ou o Barbieri, porque o resultado, né? O resultado em si, contra um rival, tal, é difícil manter, né? Já vinha ruim a situação por estar na zona de rebaixamento, por ter voado na Copa do Brasil. E, infelizmente, o nosso futebol não tem tempo para o treinador, né? Sim. Eu falo um pouco de zoeira assim, mas, cara, não tem o que o Barbieri fazer, pô. Não vai fazer milagre. Vai não. Faz não. Você vai botar quem no Vasco para dar jeito nesse time? O Guardiola, né? Se você botar o Guardiola no Vasco, você queima a carreira do Guardiola. É verdade. Porque em 10 rodadas ele vai estar pedindo fora o Guardiola, vai estar chamando ele de burro, que não sei o quê, porque ele tirou o PEC e botou sei lá quem. Não dá. Pobre Vasco. Pobre Vasco. É isso. Estamos chegando aqui a 30 minutos de live, que é o que a gente tem proposto ao longo do tempo. Às vezes a gente passa, né, quando a gente está um pouco mais animado. Sim. Mas, enfim, acho que é isso, né? Você tem mais algo para trazer? Já falou de Libertadores, falou de Brasileiro. Sim, hoje foi só Flamengo e Corinthians, né? E o Vasco que está envolvido. Isso. Mas é isso, a gente é puro suco de clubismo, não é à toa. Né? A gente volta na quarta. O Corinthians joga na quarta-feira, né? Então acho que na quarta é um bom dia para a gente fazer um vídeo de novo. Na quarta-feira. E o Flamengo joga somente na quinta-feira contra o Racing. Jogo igual do Corinthians, extremamente decisivo. Não sei, a gente vê se faz sentido fazer uma na quarta ou na quinta. A gente vê. Acho que quarta é bom, porque a maioria dos jogos são na quarta. Perfeito. A gente volta na quarta-feira, então. Combinado? Perfeito. E aí, combinado, como é que tá Baba? Tá tranquilo, muita chuva aqui, né? Salvador, terra querida.
nunca esqueça também, né, de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal, que é muito importante para o crescimento. Pra deixar vermelho, que dá aquele... Isso. Muito importante pra gente. Salvador, terra querida, Salvador bom, sempre bom estar aqui, né? Apesar do fluxo ser alto aí de trabalho, mas a terra que eu gosto muito. Tive alguns problemas técnicos de não ter o computador, mas, graças a Deus, o celular salva, né? Pô, Tecnologia. funcionou bom, cara. Funcionou bom. Gostei. Ficou estável. é. Eu pensei que ia ficar ruim e tal, mas tá bom. Né? Ficou legal. Né? Tô na 4G, então não Tá acredito melhorando que não... Ficou bom, então fico feliz. Voltamos aí, Baba, na quarta-feira para fazermos a live, se Deus quiser, com o Corinthians aí vivo na competição. É isso. É isso, Sua Baba. mesa tá chegando, viu? E parabéns. Sua mesa tá chegando. Tá chegando, Aí a gente vai ter o visual bacaninha. Vamos organizar, fazer a decoração lá atrás. Sim, Tudo certinho. Tá chegando. Já tá no Gama aqui. Obrigado, Eu vi hoje ela tá no Gama. Tá no Gama aqui. Que massa, Amanhã mano. Você é rei, amanhã cara. deve sair para entrega. Massa. Ela vai chegar aí, né? Vai, chega aqui e eu levo lá para você. De boa, Baba. A gente marca de ver um jogo lá, ver mais um jogo e monta lá. Beleza? Sim, a Copa do Brasil, né? Vai ser eu contra você, se Deus quiser. Amanhã, sorteio. Amanhã já? Dia 6, né? Opa, muito beleza, bom. Tava por fora. Massa. Pois é. Então é isso. Benedito, muito obrigado. Valeu, obrigado a todo mundo que está assistindo aí no Tempo Futuro. Porque o vídeo está sendo gravado, né? A gente não fez live hoje, então todo mundo que veio vai ver no futuro. Se você puder deixar o seu like aí, você ajuda muito o nosso canal. Deixa o like. Se você puder se inscrever, você ajuda mais ainda, porque os números vão subindo, o YouTube vai recomendando para mais pessoas. E a gente vai mantendo aqui, independente dos números, né? Eu e o Bené, a gente está fazendo o que a gente gosta de falar baixa. E é isso, a gente vai manter. Mas se você puder dar na moral para a gente ir crescendo e chegando para mais pessoas. E a gente, quando tiver no momento bom aí, a gente volta a fazer a live, que a gente fez a primeira live. E nessa live teve uma pessoa que assistiu, né, ao vivo, de fato. Então, a gente quer fazer a live para mais pessoas verem e interagirem com a gente aqui, mandarem perguntas. E a gente mandar o link, a pessoa entrar aqui com a gente e falar. E é isso. 32 minutinhos. Benedito, valeu demais, hein? Tamo junto. Boa semana aí pra todo mundo. Obrigado, Baba. Tamo junto. Sempre recorrente. Isso aqui é Flamengo. Você é rei. Falou. 4. Valeu.